Esse é o título da mensagem nesta manhã, quando a arca vira amuleto. Vou estar fazendo a leitura do texto de 1 Samuel, capítulo 4, para que os irmãos entendam. Eu tenho pregado em sequência, contando a história do povo de Deus ali no Antigo Testamento. Eu já preguei em livros do Pentateuco, em Josué, em Juízes, que também é o livro de estudo na quarta-feira. Na semana passada entramos no livro de Samuel, quando Deus levanta Samuel para ser um dos juízes do povo de Israel. E vamos dar sequência a esse texto. Curiosamente, nós vimos que quando Deus chama Samuel, ele está dormindo, conhecemos a história, e ele dormia exatamente no quarto onde ficava o quê? A arca. Ele dormia na presença do Senhor. A arca, tão importante em toda a trajetória do povo, nas vitórias desde os 40 anos de deserto, na travessia do Jordão, na derrubada, na tomada de Jericó, quando as muralhas caem ali. Tem dois lugares aqui na frente. Tem 2 lugares. E a arca tão importante, só que havia sido esquecida e deixada pelo povo. Olha o que acontece aqui, preste atenção então na leitura que eu faço agora, em 1 Samuel 4, de 1 a 11. E essas palavras de Samuel chegavam a todo o povo de Israel. Naquele tempo, Israel estava em guerra com os filisteus. O exército israelita tinha acampado perto de Ebenezer e os filisteus acamparam em Afeque. Os filisteus atacaram e derrotaram o exército de Israel, matando cerca de 4.000 homens. Terminada a batalha, os soldados voltaram para o acampamento e as autoridades de Israel se perguntaram: por que o Senhor causou nossa derrota diante dos filisteus? Vamos trazer a arca do Senhor de Siló para que esteja conosco e nos livre do poder do inimigo. Então, enviaram homens a Siló para trazer a arca da aliança do Senhor dos Exércitos, que está entronizado entre os querubins. Ofni e Finéias, os 2 filhos de Eli, acompanharam a arca da aliança de Deus. Quando todos os israelitas viram a arca da aliança do Senhor entrando no acampamento, soltaram gritos de alegria tão altos que fizeram o chão tremer. O que está acontecendo? Perguntaram os filisteus. O que significam esses gritos no acampamento dos hebreus? Quando souberam que era porque a arca do Senhor havia chegado, entraram em pânico. Os deuses vieram ao acampamento deles, disseram: estamos perdidos, nunca enfrentamos uma coisa assim antes. Estamos perdidos, quem nos salvará desses deuses poderosos? São os mesmos deuses que destruíram os egípcios com pragas, quando Israel estava no deserto. Tenham coragem, filisteus, sejam homens, do contrário, acabaremos escravos dos hebreus, assim como eles se tornaram nossos escravos. Sejam homens e lutem. Então, os filisteus saíram para a batalha e Israel foi derrotado. A matança foi grande. 30.000 soldados israelitas morreram naquele dia. Os sobreviventes deram meia volta e fugiram para as suas tendas. A arca de Deus foi tomada. Ofni e Finéias, os 2 filhos de Eli, foram mortos. Que Deus seja servido em abençoar
a sua santa e bendita palavra. Queridos, a Arca da Aliança, sabemos o que significa a presença de Deus no meio do povo. E como eu já falei, essa arca simbolizando Deus esteve presente em inúmeras conquistas do povo de Israel. Nós acompanhamos essa história, conhecemos essa história. Vimos a arca sendo levantada para que o Jordão fosse atravessado. Vimos a arca sendo levantada à frente, onde, quando o povo dava voltas em torno de Jericó, para que aquelas muralhas fossem derrubadas. Mas durante um tempo o povo parece que se esqueceu disso. Deixa então a arca de lado e atravessamos um período em que cada um fazia aquilo que parecia bom aos próprios olhos. Um período onde cada um fazia o que desejava sem consultar Deus, sem colocar a presença de Deus como referencial principal de suas decisões, de suas vidas. E é o que acontece aqui mais uma vez. Esse texto fala de duas guerras. A primeira, que esse texto fala, Israel sai para a batalha e eles são derrotados, morrem alguns guerreiros israelitas, hebreus, e eles voltam confusos e fazem uma pergunta: por que o Senhor nos causou esta derrota? Por que fomos derrotados? É curioso que eles fazem a pergunta, não consultam a Deus, ou seja, não esperam uma resposta. O motivo era sim a ausência da arca. Eles então, sem consultar Deus, decidem, tomam a decisão que está no verso de número 3. Interessante, mas eles disseram assim: por que o Senhor causou nossa derrota diante dos filisteus? Vamos trazer a arca da aliança para que esteja conosco e nos livre do poder do inimigo. Uau! Vamos trazer a arca. Vamos colocar a arca de novo como referencial, como a presença de Deus, como direcionamento das nossas vidas. Só que não era isso. O entendimento que eles tinham sobre a presença da arca era um entendimento equivocado. Na verdade, eles não estavam buscando uma direção de Deus, porque a arca vem, a arca chega, mas Deus não vem junto. Deus não vem junto. A arca chega, há uma euforia, o povo grita, a terra treme, mas a presença de Deus não estava ali. É curioso isso, irmãos. É curioso como nós, às vezes, temos algumas coisas apenas como objetos e amuletos em nossas vidas. Em nenhum momento aqui você percebe que há um direcionamento de Deus. A arca chegou, mas não havia aliança ali. E algumas vezes a religião se torna exatamente isso nas nossas vidas. Algumas vezes a religião é apenas um amuleto, uma superstição. É usar uma fitinha no braço para que tudo dê certo na nossa vida, né? É deixar a Bíblia no Salmo 23 ou no Salmo 91 na nossa casa, escrever na porta da casa: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, como se isso fosse uma proteção, um seguro, para que tudo vá bem na nossa vida. Vamos trazer a presença do Senhor para que tudo dê certo. Falei no culto anterior e falei que falaria de novo neste culto. Uma vez um militar no quartel
me procurou na minha sala me pedindo uma Bíblia. E eu fiquei todo feliz, porque ele não era cristão, está se convertendo, né? Tá querendo ler a Bíblia. Aí eu disse, bem, quer que eu te oriente aqui? Ele, não, pastor, na verdade é que eu comprei um carro novo e eu vou botar a Bíblia no carro. Sabe como é, né? A cidade está muito violenta. Muitos assaltos. Eu falei, irmãos, assim, irmão, é melhor você fazer um seguro para o seu carro. Toma a Bíblia, né? Mas é melhor você fazer um seguro para o seu carro, porque a Bíblia não é um amuleto, não é uma proteção. Nós não podemos buscar Deus apenas como uma segurança para que nada de ruim aconteça sobre as nossas vidas. A Bíblia não é um pé de coelho. Aliás, eu sempre digo que se pé de coelho desse sorte, o coelho não perdia o pé dele para alguém fazer um amuleto. Ele tinha 2, né, e fizeram pés de coelho como amuletos. A gente precisa ter uma relação entendendo aquilo que Deus é, aquilo que a presença de Deus significa verdadeiramente em nossas vidas. Eu quero compartilhar algumas coisas. Quando a arca vira amuleto, a primeira coisa que eu quero compartilhar é que a arca vira amuleto quando o povo usa Deus, mas não segue Deus. O povo usa Deus, mas não segue Deus. Vou repetir o verso 3. Ele diz assim: terminada a batalha, os soldados voltaram para o acampamento. As autoridades de Israel perguntaram: por que o Senhor causou nossa derrota diante dos filisteus? Vamos trazer a arca da aliança do Senhor desde Siló, para que esteja conosco e nos livre do poder do inimigo. É interessante que aparentemente Israel estava buscando Deus, mas não estava querendo uma solução. Queriam a presença apenas como uma ferramenta. A presença de Deus como uma ferramenta e não Deus como o Senhor de suas vidas. É como se pensassem assim: se a arca vier, estaremos seguros. Deus vai agir. Agiram como se Deus fosse obrigado a agir da forma que queriam, apenas porque a arca estava ali. Entenda uma coisa, meu irmão: Deus é soberano, Ele age sim nas nossas vidas, mas Deus não é obrigado a nada. Deus não pode ser manipulado, muito menos por símbolos que nós criamos. Deus não é acionado por objetos, Ele não é convocado por rituais. A gente não faz uma oração aqui e Deus então desce e Ele age, Ele é livre para agir nas nossas vidas. Não são os nossos ritos, é a nossa vida integralizada com Ele. A arca era um símbolo, mas naquele dia o povo queria um símbolo sem aliança. E não há como viver na presença de Deus sem uma aliança. Não existe presença sem aliança. Não existe presença sem santidade. Não existe título de cristão sem compromisso com Cristo. É o que a gente precisa entender. Por que estou dizendo isso, irmãos? Porque hoje não é diferente com muitos de nós. Muitos querem Deus como socorro e não como Senhor. Querem Deus como solução e não como caminho. Querem Deus como proteção e não como direção, como resposta e não como relacionamento. Um Deus que resolva os nossos problemas. Mas, por favor, Deus, eu governo a minha vida. Eu faço o que quero fazer. Um Deus para nos abençoar e não para nos transformar, para nos livrar e não para nos santificar.
quando agimos assim, Deus também se torna um amuleto para todos nós. Uma pergunta que eu sempre faço é a seguinte: amamos Deus ou as bênçãos de Deus? Queremos Deus ou queremos o que Deus pode nos dar? Irmãos, eu tenho 2 filhos, né? Estão aqui trabalhando. E acho que você também pensaria como eu vou falar agora. Como pai, eu me sentiria arrasado se a preocupação dos meus filhos no relacionamento comigo fosse com base apenas no cuidado, no que eu ofereço, no que eu dou a eles. Nosso relacionamento com Deus não pode ser assim. Eu quero que meus filhos me amem e não se preocupem com o que eu posso dar a eles. É assim que Deus quer que nós nos relacionemos com eles. Lembra de Abraão? Abraão, ele recebeu uma bênção enorme. Qual foi a bênção enorme? Um filho. Exatamente um filho. Tá? E quando Isaac nasce, era quase que impossível. Se já era difícil nascer Isaac, era impossível que Abraão tivesse um outro filho. E o que acontece? Deus pede o quê? Um filho. Deus pediu a ele um filho. Essa é a prova que Deus submeteu a Abraão. Ele tinha que provar o quê? Que amava mais a Deus do que a bênção que ele tinha dado. Difícil, né? Mas Abraão passou na prova. Conhecemos as histórias. E às vezes, queridos, nós amamos mais os nossos Isaques do que o próprio Deus, ou seja, aquilo que nós recebemos de Deus. Sabe por que eu digo isso? Porque muita gente está muito bem, mas quando a coisa fica ruim, some da igreja. Quando os problemas vêm, se afastam da presença de Deus. Sabemos que Deus nos abençoa, mas honestamente, se desse tudo errado, quantos de nós permaneceríamos fiéis? Quantos de nós? Queridos, o verdadeiro amor é aquele que não pede nada em troca. Quando a fé vira utilidade, ela deixa de ser fé, ela vira um negócio. E eu preciso de verdade amar a Deus e não apenas usar o nome de Deus. A fé vira um amuleto quando o povo usa Deus, mas não segue Deus. Segundo lugar, quando a fé vira amuleto, quando a arca é carregada, mas a aliança é esquecida. Vou ler os versos 4 e 5 do texto. E dizem assim: então enviaram homens a Siló para trazer a arca da aliança do Senhor dos Exércitos, que está entronizado entre os querubins. Ofni e Finéias, os 2 filhos de Eli, acompanharam a arca da aliança de Deus. Na verdade, eles carregaram. Quando todos os israelitas viram a arca da aliança do Senhor entrando no acampamento, soltaram gritos de alegrias tão altos que fizeram o chão tremer. Curioso, irmãos. A arca era pesada, feita de madeira e ouro, difícil de ser transportada, e era bonito carregar a arca. Como é bonito, irmãos, fazer um monte de coisa na igreja, às vezes. Às vezes, até melhora o nosso ego, né? A forma, aquilo, não usamos as indumentárias, né? Mas nos vestimos, estamos aqui, estamos à frente, é bom trabalhar, é bom servir o Senhor. Mas não adianta fazer isso apenas como algo externo.
Porque carregar a arca não era apenas levantar a arca. Carregar a arca não era um compromisso externo, como Ofni e Finéias, filhos do sacerdote Eli, fizeram. Colocaram seus paramentos, suas roupas de filhos, de sacerdotes, sacerdotais, e foram carregar a arca, e sabemos como era a vida deles. Sabemos exatamente da forma que se beneficiavam, inclusive, das ofertas trazidas pelo povo. Falei semana passada. Mas fizeram isso, o pai permitiu. Então, eu quero dizer que carregar a arca não é ritual, é aliança, é relacionamento, não é físico, é espiritual. Sabe o que aconteceu com esses dois filhos de Eli? O verso 11 diz: eles foram combater dessa forma e a arca de Deus foi tomada. E Ofni e Finéias, os dois filhos de Eli, foram mortos. Por quê? Porque queriam carregar a arca sem uma aliança com o Deus da arca. É curioso que quando Israel vê que a arca finalmente estava ali, eles gritaram. E hoje há muito grito em nossas igrejas. Há muito chão tremendo, como tremeu o arraial ali de Israel. Mas nem sempre isso significa que Deus está presente, sabia? Sabe por quê? A arca foi honrada, a arca foi trazida, mas Deus não foi honrado, Deus não foi. Porque uma aliança havia sido esquecida, o povo gritou, a terra tremeu, a emoção explodiu, a celebração foi intensa, mas Deus permaneceu em silêncio. Notem no texto, toda a movimentação do povo sem que Deus falasse ao povo. Decidiram guerrear com a sua própria estratégia, tomaram decisões sem consultar Deus como deveria fazer. Resultado, nesse texto, 2 batalhas perdidas. Quantas batalhas nós não temos perdido porque agimos sem consultar a Deus, agimos com nossas superstições, com nossas rezas, e não damos tempo de Deus responder, de Deus falar. O povo fez todo o ritual que precisava fazer e Deus estava em silêncio. Sabe por quê? Porque eles celebraram o símbolo e ignoraram o Deus do símbolo. Eles levantaram um objeto, mas o coração não estava colocado diante de Deus como deveria estar. Queridos, isso fala muito ao meu coração, porque hoje há muito barulho no ambiente religioso, muito mesmo. Cultos cheios e vidas vazias. Louvor alto e coração frio. Emoção forte e transformação fraca. Celebração intensa, mas a obediência ausente em muitos dos nossos atos. E é possível hoje, em uma igreja, cantar, louvar, pular, tremer, fazer o chão estremecer, sem que isso mova o céu, sem que isso mova a presença de Deus, sem que isso toque a Deus, sem que isso chegue ao trono de graça do nosso Deus. Sabe por quê? Gritar sem se render não toca o coração de Deus. Celebrar sem se converter não move o coração de Deus. Porque Deus não se impressiona com barulho, Ele se move por entrega. Por isso, nessa manhã, entregue de fato a sua vida a Deus, entregue a sua casa a Deus, entregue a sua história a Deus. Tenha uma aliança, não se esqueça da aliança que um dia você fez com Ele. Hoje carregamos muitas coisas, irmãos. Falei pela manhã
E exatamente isso, é possível até carregar a Bíblia, mas não adianta carregar a Bíblia se você não carrega a palavra dentro de você. Não adianta uma camisa escrita, um versículo bíblico, se esse texto não fala o seu coração internamente, interiormente. Não adianta carregar o nome de cristão se de fato não andamos no caminho de Cristo. É possível ter símbolos sem vida, é possível ter aparência sem essência, e é possível ter religião hoje sem ter uma aliança com Deus. Sabe por quê? Para muita gente, religião não é caminho, é recurso. E a gente precisa corrigir isso. Para muita gente, Deus é como se fosse um plano de saúde espiritual. Não é isso que se diz? Seja cristão e nunca fique doente. Que maravilha, né? Seja curado na hora. Então, seguro contra a crise, seja cristão e todos os seus problemas financeiros vão terminar, sua esposa vai parar de reclamar, seu marido vai te trazer flores todos os dias, e aí a gente aceita Jesus, como se fosse uma troca. E o que Deus quer é ser Senhor das nossas vidas. A fé utilitária é uma fé sem raiz, sem fruto. Mas Deus não é Deus de utilidade. Ele quer ser Senhor das nossas vidas. Vamos ao próximo ponto. Quando a arca vira amuleto, quando a arca é usada, mas a vida não é transformada. Vou ler os versos 10 e 11, reler esses dois textos, que dizem assim: Então, os filisteus saíram para a batalha, Israel foi derrotado. A matança foi grande. 30.000 soldados israelitas morreram naquele dia. Os sobreviventes deram meia volta e fugiram para as suas tendas. A arca de Deus foi tomada. Hófni e Finéias, os 2 filhos de Eli, foram mortos. Que coisa, irmãos. Que coisa. Como eu falei, a arca estava ali, mas Deus não estava. O coração estava longe, a vida estava ausente. E quando a gente vai para uma batalha distante de Deus, apenas com os nossos símbolos, mas sem um relacionamento com Ele, pode ser que você seja derrotado. Pode ser que algumas derrotas que a gente tem sofrido enquanto igreja, na vida pessoal, venha dos símbolos que criamos e não do relacionamento com Deus que nós precisamos manter. Que vergonha! 30.000 mortos, os filhos do sacerdote foram mortos, a arca foi tomada. O que aconteceu, irmãos? A arca não funcionou. Não funcionou. Porque eles achavam que era como a lâmpada de Aladim, né? Eles colocavam a arca ali, vinha lá um gênio e concedia todos os desejos deles. O problema não era a arca, irmãos. Era a vida. A vida que não estava alinhada com Deus. Não é Deus que não funciona, muitas das vezes. Não é Deus que deixou de ser Deus. Somos nós que deixamos de buscá-lo da forma correta. Quando a vida não está alinhada com Deus, a família perde a direção, o casamento perde a força, a fé perde vigor, a mente perde a paz, a igreja perde a unidade, perdemos o rumo, perdemos a direção. Portanto, a nossa vida precisa estar alinhada com Deus. E precisamos entender que a presença de Deus não é ativada por objetos, mas por rendição, por contrição.
É dessa forma que manteremos a nossa aliança com Ele. E assim Deus estará sempre presente e vivo no meio da igreja. Eu quero concluir a minha palavra dizendo que a arca não é amuleto, não pode ser amuleto, precisa ser aliança. Israel aprendeu isso da pior forma. Aprendeu que Deus não é acionado por símbolos, que a arca não era mágica, como eles imaginavam, que a vitória não era garantida por objetos, por rituais. E como eu falei, o problema não estava na arca, mas no coração de um povo que queria benefícios sem se render a Deus. E aí Deus não age. Nessa manhã eu quero dizer para você, em nome de Jesus, que a arca não substitui arrependimento. Eu preciso me arrepender diante de Deus. Nessa manhã eu quero dizer para você que a arca não substitui obediência. Eu preciso ser obediente. Não substitui santidade. Eu preciso de uma vida santa. Eu preciso da minha aliança com Deus. E é isso que o Senhor quer renovar nesta manhã. Irmãos, hoje nós não temos mais a arca como um objeto de madeira e ouro. Por que não temos? Nós não carregamos mais uma caixa de madeira e ouro para afirmar que temos um Deus conosco. Por quê? Porque Deus nos enviou Jesus. Ele é o Deus conosco. É o Espírito Santo que confirma a presença de Deus na nossa vida. Ele é o Emanuel. A presença de Deus não está apenas simbolizada numa arca, mas ele se revelou plenamente em Jesus Cristo. Cristo é a verdadeira aliança entre nós e Deus. Hebreus diz que Jesus é o mediador de uma nova aliança. E hoje, esse Deus quer renovar a aliança, sua aliança com Ele. Nós não nos aproximamos do Pai por causa de um objeto, de um ritual, de uma tradição, de um símbolo. Nós nos aproximamos por meio de Jesus, porque em Jesus nós somos reconciliados, perdoados. De Jesus nós recebemos uma nova vida. É nele que Deus se revela plenamente e nos chama de volta para Ele. Por isso, irmãos, a minha pergunta final não é qual arca você está carregando, ou se você está carregando a arca, ou de que forma você tem carregado a arca. Não, a minha pergunta não é essa. A minha pergunta é: você está em Cristo? Cristo é a presença de Deus na sua vida. Eu digo isso porque sem Cristo todo símbolo será vazio. Sem Cristo toda religião será apenas um amuleto. Toda a sua religiosidade será apenas um amuleto. Sem Cristo todo culto pode ter barulho, mas não adianta ter barulho se não tem vida. Não adianta. O perdão está em Cristo, a presença está em Cristo, a reconciliação está em Cristo, o Deus conosco. Então, em nome de Jesus, nesta manhã, a aliança não está apenas diante dos nossos olhos, ela precisa estar no nosso coração. Eu convido você, então, a não apenas abandonar amuletos e ritos religiosos, mas se render plenamente a Cristo. Não trate Deus como recurso, trate como Senhor
e Salvador da sua vida. Eu quero orar nessa manhã pela sua vida, dizendo que existe um Deus de aliança, que nesta manhã quer renovar a aliança contigo.